ao 19. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 19. Tema é esse, baseado em quê? Uma pergunta, né? Bom, a palavra de Deus, ela diz assim: por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Volta lá, meu amor, agora para o slide. Se puder colocar o fundo musical, não sei se está no jeito aí o fundo, também. Pode passar, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, e eu quero que você responda para você mesmo, ok? Então vou mostrar aqui agora algumas imagens, e eu quero que você responda para si mesmo. Qual é a família mais feliz? A da direita ou a da esquerda? Responda para si. Próximo slide. Quem está mais próximo de Deus? Pastor ou a irmãzinha do banco? Próximo slide. Quem tem mais sucesso? O empresário ou a feirante? Próximo. Qual igreja, na sua visão, é a mais abençoada por Deus? A Mega Hiper Church ou a igrejinha do bairro? Próximo. Quem parece estar fazendo a vontade de Deus? O integrante do ministério de louvor ou o menininho lavando a louça? Pode passar. Deixa aí. Galera, perguntas. Talvez você deve estar falando assim, que pergunta estranha, né, que o pastor fez. Mas eu quero que você guarde agora esses slides, essas perguntas, deixa guardadinho no coração, tá? Mas responda de novo, uma pergunta que eu vou lhe fazer agora para você mesmo. Com base em que você respondeu essas perguntas? Baseado no que você escolheu, o lado A ou o lado B? Qual é a visão de mundo que você tem para poder escolher quem tem mais sucesso no caso daquela imagem? Quem está mais próximo de Deus? Qual é a família mais feliz? Qual é a base de conhecimento que você usa para responder uma pergunta dessa? E o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja na cidade de Éfeso, que hoje é a Turquia. Não existe mais essa cidade lá. Hoje é a Turquia. E Paulo, quando estava escrevendo aquela carta, ele estava preso em Roma. Eu acho que aqui ninguém já esteve preso, não sei. Mas acredito eu, porque eu já fui visitar uma prisão, já fizemos um culto numa prisão. Não é um ambiente legal. Ninguém nasce e sonha. Nossa, eu me imagino um dia numa prisão, meu sonho, né? Comer aquela comida, ficar dividindo o meu espaço com tantos homens. Ninguém sonha com isso. E o apóstolo Paulo escreveu o que nós acabamos de ler dentro de uma cadeia. E naquela época, amados, não tinha esse negócio de cadeia, né, cimentinho, o negócio todo. Meu irmão, o negócio era feio, era buraco.
Quantos aqui assistiram aquele filme do apóstolo Paulo, o último que saiu? O filme todo ele está com o Lucas, o médico, e ele está numa cadeia. Se você lembra do filme, aquela cadeia era um negócio horrível, pequeno, não tinha estrutura nenhuma, e Paulo escreve essa carta dentro de uma cadeia em Roma. E é interessante notar que, você depois vai ler na sua casa, mas nós lemos o capítulo 3, mas no capítulo 1 e 2, Paulo em nenhum momento cita, olha gente, eu estou numa cadeia, tá difícil a situação aqui. Parece que estar na cadeia para Paulo é um mero detalhe. Os primeiros capítulos, a carta, o início da carta, Paulo se preocupa em falar da salvação que Jesus dá aos homens. E da obra salvífica, a redenção que nós temos através do Filho Jesus. Do sangue derramado na cruz. E só no capítulo 3, que Paulo vai dizer no verso de número 1, não precisa colocar no slide, mas no verso de número 1 do capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. É loucura, né? E ele vai dizer que ele era prisioneiro de Cristo Jesus por amor aos gentios. Que eram gentios, aqueles que não eram judeus. Os judeus olhavam para todos os outros que não eram como eles, do mesmo povo, da mesma religião, e chamavam de gentios. E Paulo era um prisioneiro de Cristo Jesus para os gentios por amor. Amados, quando a gente lê isso, às vezes por não viver uma realidade como a de Paulo, a gente muitas vezes não faz ideia do peso que isso tem. Mas eu quero que você tente se colocar no lugar de Paulo. Que alegria, eu estou preso por causa de Cristo. Puxa, olha que maravilha, né? Que alegria, não estou na minha casa, deitado no meu sofá, no meu quarto. Eu estou na cadeia por causa de Cristo Jesus. E por amor. Não é fácil, não é simples dizer isso. E durante o capítulo 3, aí vem o texto que nós lemos, vai chegando o texto que nós lemos, ele pede para que os irmãos, olha só irmãos, ele pede para que aqueles irmãos daquela igreja em Éfeso, não desfaleçam na fé, por causa da prisão dele. Inclusive ele vai dizer, igreja de Éfeso, não desanimem, não abaixem a cabeça, porque se vocês fizerem isso, a glória de vocês está justamente nisso. Mesmo eu estando preso, eu que preguei, que levantei essa igreja, vocês não abaixam a cabeça, não desfalecem, mas permanecem firmes. Nisso está a glória de vocês, em não desistir mesmo eu estando preso. Por favor, continuem firmes na fé em Cristo Jesus. E aí, chega então o texto que nós lemos, e Paulo diz que, por esse motivo, porque ele estava preso, e estava orando para que a igreja continuasse firme, mesmo com ele preso, ele fala assim, por causa dessa situação, eu me coloco de joelhos, e oro por vocês. E por que eu oro por vocês? Para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando vocês forem fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, Cristo habitará no coração de vocês, pela fé, no homem interior. Acho lindo isso. E aí Paulo diz, e quando Cristo habitar no coração de vocês, vocês vão poder conhecer a largura, o comprimento, a profundidade, a altura do amor de Deus. E quando vocês conhecerem esse amor, vocês vão poder viver uma plenitude de Deus. Uma plenitude de Deus. Galera, se nós buscarmos a Deus de uma maneira plena, cheia, de uma maneira poderosa e de uma maneira real, as nossas respostas àquelas perguntas, a nossa visão de mundo e tudo que nós pensamos ou imaginamos sobre o mundo vai correr de acordo com a vontade soberana e maravilhosa de Deus. Voltando para as perguntas que eu fiz para vocês lá no começo.
Será que as respostas que você deu para as perguntas ali, elas caminham para a vontade de Deus? Volta de novo, meu amor, por favor, as perguntas. Todas elas, pode voltar. Isso. Qual é a família mais feliz? Se você respondeu a da esquerda, por que você respondeu isso? Você respondeu a da direita, por quê? Mas a questão é, a sua resposta caminha para a vontade de Deus? Sua visão do que é felicidade é o que Deus diz sobre o que é felicidade? Próximo. Para você, quem está mais próximo de Deus? Se você escolheu o lado esquerdo, ou se você escolheu o lado direito, a questão é, a sua resposta denuncia a vontade de Deus? A sua visão sobre quem está mais próximo de Deus é a mesma visão que Deus tem sobre o que é estar próximo dele? Próximo. Quem tem mais sucesso? Se você respondeu esquerdo ou direito, sua resposta tem a ver com o que Deus pensa sobre sucesso? Será que o que você pensa sobre sucesso é a mesma coisa que Deus diz sobre sucesso? Próximo. O que para você quer dizer uma igreja abençoada? Qual é o sinônimo de igreja cheia do poder de Deus? Eu conheci uma pessoa que disse, com as palavras que eu vou dizer a vocês: estou procurando uma igreja e quero uma igreja grande, não tenho paciência com igreja pequena. A pessoa disse essas palavras. Não estou nem tirando nem colocando, ela literalmente me disse essas palavras: estou procurando uma igreja, quero uma igreja grande, não tenho paciência com igreja pequena. Com base no que você denomina uma igreja abençoada? Com base no que você escolhe uma igreja para congregar? Com base em que? E qual é a base, o fundamento que você tem para dizer: eu faço parte da igreja de Jesus? Próximo. Com base em que você acredita que a foto de cima ou a foto de baixo, alguém está fazendo a vontade de Deus? Qual é o critério para você ter base e falar assim: aquele fulano faz a vontade de Deus? Essa é a mais engraçada de todas, né? Eu não vou falar em qual foto, mas essa é aquele 0,80. Ou você vai errar bem feio, ou você vai acertar bem acertado. Há pessoas que fazem a vontade de Deus, às vezes, muito mais fora daqui do que dentro daqui. Mas qual é o critério que você usa para olhar para alguém e dizer assim: o Israel é um homem que segue a vontade de Deus? Qual é o critério? E depois a outra pergunta é: o seu critério está de acordo com a palavra de Deus? Pode pular o próximo e deixar isso aí. Será que você é realmente pleno de Deus ou pleno de si mesmo? Porque na palavra de Deus nós temos bem claro qual é a vontade de Deus para mim, para a sua vida, em todos os assuntos. Mas estar tomado pela plenitude de Deus, como o apóstolo falou, o apóstolo Paulo disse: olha, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no Espírito, porque quando o Espírito de Deus fortalecer vocês, Cristo habitará em vocês pela fé, e o amor de Cristo vai começar a dominar vocês. E quando vocês conhecerem a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus, vocês serão tomados pela plenitude de Deus. E amados,
Ser tomado pela plenitude de Deus tem dois caminhos: oração e leitura da palavra de Deus. Se você não faz isso, você não sabe o que Deus pensa a respeito de sucesso, de alegria, de família, de tudo. Você fica perdido. Você acredita que igreja abençoada é tudo menos o que Deus diz sobre o que é a igreja abençoada. E o que eu vejo e que talvez precisamos mudar numa questão geral, não nossa igreja, mas cristãos do mundo, do Brasil, a começar em mim, é que nós precisamos de fato ser plenos de Deus. As pessoas não querem ouvir discursos teológicos, elas não querem saber o quanto você sabe, elas querem ouvir um homem e uma mulher de Deus. Porque quando um homem e uma mulher de Deus fala, as palavras são apenas um instrumento do que o Espírito de Deus vai fazer no meio da igreja. Você é pleno de quê? Do quê? Você se baseia no quê para servir a Deus? Para fazer a vontade do Senhor? Para viver segundo o propósito dEle? Tem gente que usa a igreja para fazer a sua escada de carreira, em ministérios pastorais, em cargos na igreja. Comecei na porta, meu sonho é chegar na liderança de alguma coisa, de louvor, de PGM. Irmãos, igreja não é plano de carreira. Eu não posso, hoje eu sou auxiliar, mas amanhã eu quero estar no lugar do pastor Reinaldo, e depois eu pretendo um dia estar no lugar do pastor Roberto. Que isso? Mas eu conheço muitos pastores, que têm esse pensamento. Meu foco é lá, estou vendo lá. E Deus está falando, lá não vai estar. Você não vai chegar nunca. O que pode estar acontecendo é que a gente está tão vazio de Deus, que a gente enxerga as coisas do mundo sobre a ótica nossa e não de Deus. Frase do Ministério Link é: linkados em Deus e na sua missão. A questão é que para estar linkado na missão de Deus, nós precisamos estar linkados em Deus. Porque se a gente só estiver linkado na missão de Deus, fecha a igreja, vamos virar uma ONG. Porque fazer bem às pessoas, ONG faz, outras religiões fazem, e às vezes até fazem muito melhor do que nós. A missão de Deus é salvar a humanidade, é resgatar o pecador. Pode ajudar e devemos ajudar, devemos dar sopão, roupa, banho, educação, esporte, alegria, tem que fazer. Inclusive, hoje de manhã Israel levou, o Ministério Link doou leite, um leite diferente lá na Israel, caríssimo, cada lata custa R$24, e a gente deixou lá no orfanato aqui da cidade. Nós fazemos, mas a missão do Ministério Link principal não é essa, é de falar do evangelho que transforma, restaura e salva o homem do seu pecado. Essa é a missão do povo de Deus. Mas quando nós não estamos plenos de Deus, a gente se preocupa mais em fazer a conferência Link, a gente se preocupa mais em acertar a nota do teclado, do louvor, em pregar bem, em fazer um negócio legal, menos a vontade de Deus. Tem que fazer a conferência Link, tem que fazer acampamento, é tudo legal, mas essa não é a missão principal do Ministério Link. Nossa missão principal é de falar de Jesus para você. É de, através da palavra do Senhor, lhe confrontar pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Mas se a gente ficar cada vez, Ana, mais cheio de nós mesmos, nós vamos achar que igreja abençoada é a mega church. Então, nossa igreja não é abençoada. A gente vai achar que fazer a vontade de Deus é ter uma família destruída, é ter um casamento destruído, é xingar, é fazer tudo lá fora. Mas final de semana eu faço parte do ministério de louvor, eu adoro a Deus. A gente vai achar que felicidade é ter uma casa com 15 quartos. Se eu tiver uma casa com um quarto que dá para mim, eu sou infeliz.
Felicidade é ter um carro zero na garagem. Felicidade é ter a minha conta cheia de dinheiro. E eu me mato para isso. Se precisar, eu falto mesmo nos cultos, não importa, sabe? Igreja, não, eu sou a igreja. Isso já é a primeira heresia lascada. Eu sou, não, você é o templo, se o Espírito habitar em você. No contrário, nem templo do Espírito você é. Igreja somos nós. Esse papo, eu sou a igreja, é a maior heresia dos últimos 50 anos que a igreja tem pregado por aí. Eu nada. Nós somos a igreja. Mas se nós não formos plenos de Deus, Leonardo, nós vamos começar a basear a nossa vida em papo furado. A missão de Deus é salvar os homens, mas com a visão errada e baseada em coisas erradas. Nunca essa vai ser a nossa prioridade. Nossa glória precisa estar em realizar a vontade de Deus e nunca nossa. Sabe por que Paulo vai dizer que ele era um prisioneiro de Cristo? Olha que coisa linda, em amor. É porque Paulo era pleno do amor de Deus. E a cadeia não tirava dele a alegria de servir ao Deus dos céus e da terra. De falar de Jesus, mesmo em uma condição terrível. Enquanto não abrirmos mão de tudo que é nosso, e tudo que é nosso é depravado, nós nunca vamos executar a vontade de Deus. Já estou encerrando a mensagem, eu quero contar para você algumas histórias. Estive na Convenção Batista agora, semana passada, se não me engano, e quem pregou lá foi um pastor chamado Fernando Brandão. Ele é diretor executivo da nossa Junta de Missões Nacionais. E ele deu alguns testemunhos que eu quero contar para você entender o que é fazer a vontade de Deus. E como é importante, e é vital, não é nem importante, é critério vital para que eu e você façamos a vontade de Deus. Primeira história que ele contou, Marco, é de uma ovelha dele, quando ele era pastor, com 28 anos de idade. Um diácono dele, senhor de idade, chegou para ele e falou assim: pastor Fernando, estou com leucemia. E ele então, o pastor falou: irmãos, vamos orar. Lógico que foi uma notícia muito triste, ele orou com aquele irmão, e depois ele teve que fazer a quimioterapia. E antes de terminar depois que ele terminou aquela oração no gabinete, onde ele falou que estava com leucemia, aquele irmão disse para o pastor: pastor, Deus está no controle de todas as coisas. Ok. Quando ele fez a quimioterapia, o pastor Fernando foi visitá-lo no hospital para ver como ele estava. Então, quando ele chega lá no hospital, ele não encontra o irmão no quarto. E de repente ele o vê pelo corredor, fala: ô meu irmão, vim te fazer uma visita. Ele falou: pastor do céu, você não vai acreditar. Eu já falei de Jesus para todos os meus colegas de quarto. Eu já fiz um culto com os médicos, com as enfermeiras. Pastor, eu não disse para o Senhor que Deus estava no controle de tudo? Enquanto ele contava aquela história, eu sou chorão, aquela lagriminha já começava a descer, porque eu falava: misericórdia, Deus do céu e da terra, que cristianismo eu estou vivendo? E eu vou dizer o que o pastor Fernando disse, com as palavras que ele disse. Ele falou assim: pastor, eu entendi, Deus me deu a leucemia para que eu pudesse pregar o evangelho de Jesus aqui no hospital. Eu falei: pronto, agora eu vou largar de ser pastor, eu vou vender bala no semáforo, eu estou bem feio. Amados, aquele senhor de idade era pleno do amor de Deus. Não era uma doença tão séria como a leucemia que o fez olhar para cima e falar: cadê Deus? Se o Senhor me ama, por que o Senhor me deu essa doença?
Mas ele olhou para aquela doença e falou: a ti a honra, a ti a glória e o louvor, em tudo tem propósito, o Senhor está no controle, eu vou pregar o evangelho de Jesus para as pessoas. Eu conheço pessoas que acreditam que o câncer e doenças terminais, eu conheço, são maldições de Deus, castigo. Fulano pegou câncer, ele já não ia 3 meses para a igreja. Deus pesa a mão, hein? O fulano sofreu um acidente, ele tinha uma vida toda desregrada, ele estava longe. Deus pesa a mão, hein? Se for assim, Martin Luther King tem que chegar lá no céu e falar: Deus, qual foi o meu pecado? Combati o racismo nos Estados Unidos e morri com um tiro na cabeça. O que eu fiz, meu Pai? Amados, a história ainda continua desse senhor. O pastor Fernando falou que depois de 8 anos, ele havia saído da igreja, se tornou diretor executivo de missões nacionais, e um dia ele decide voltar na igreja para visitar, lá em Brasília. Quando ele chega na igreja, desculpa, eu pulei uma parte da história, rapidinho. Um dia esse irmão foi no culto, e a esposa chegou no pastor e falou assim: pastor Fernando, o meu marido está morrendo, já já o senhor vai ter que fazer o culto fúnebre dele. Falou: minha irmã, pena, né? Mas Deus está no controle. Passaram-se 8 anos, agora volta para onde eu estava. O pastor Fernando foi visitar a igreja. Adivinha quem morreu primeiro? Chuta. A esposa. Aí ele disse no final da história, Alberto: então, meu irmão, quando você pedir o culto fúnebre de alguém, cuidado, tu pode ir primeiro. Mas a mulher morreu primeiro e o velho lá com a leucemia ainda estava lá de pé. Outra história dele, eu ouvi. Pastor Fernando Brandão era executivo da Caixa Econômica. Quantos aqui gostariam de ser executivo da Caixa? Acredito, o Gabriel está fazendo ciências contábeis, às vezes quem está fazendo administração, sonho da vida. Foi gerente, depois foi convidado para ser executivo da Caixa lá em Brasília. Um dia, Mike, Deus toca o coração dele e fala assim: eu quero que você seja missionário. Ele disse que recusou, fingiu que não era com ele, mas aquele chamado começou a apertá-lo. Ok, ele falou assim: então vou pedir 5 provas para Deus, porque Deus não vai responder. Chuta o que aconteceu, Vitória? Deus respondeu as 5 provas. Ele falou: bom, agora eu vou falar com a minha esposa, porque não é possível que minha esposa vai. Não, amor, pode sair do emprego, tá tudo tranquilo, né? Vamos fazer a vontade de Deus. Chuta o que a esposa dele falou? Meu amor, pode sair. Se Deus está te chamando, nós estamos com você. Ele falou: ai, meu pai amado. E o cerco foi apertando, Vitor, foi apertando. E piorou. Ele estava num culto doméstico, ele, a esposa, os filhos. E ele fez uma brincadeira com uma das filhas. Ele disse assim: meus filhos, se eu for missionário, vai cair. A gente não vai jantar em restaurante chique. Vocês vão ter que sair da escola que vocês estão. Vocês vão ter que cuidar dos velhinhos aqui. A filha dele disse assim: pai, se nós servimos a um Deus que não cuida de nós, pode riscar Salmo 23. Não vai ser mais o Senhor é o meu pastor, vai ser a Caixa é o meu pastor e nada me faltará. Ele abaixou a cabeça, começou a chorar, falou: agora estou lascado. Amados, está lá no vídeo, posso jogar o link lá no grupo, quem quiser assistir. É história verídica. Enquanto ele estava contando a história dele, eu fiquei pensando assim: mas ele deve ter pegado um acerto da Caixa, né, FGTS. Ele não saiu de mão a banana assim, deve ter feito uma poupança, alguma coisa, né? Ele não é bobo. Olha o que eu pensei. Aí ele continua a história, ele fala que ele foi lá na Caixa, subiu no prédio: quero pedir minha demissão. O cara perguntou para ele, falou assim: mas você vai trabalhar na concorrência? Foi chamado para algum cargo do governo? Ele falou: não, eu vou ser missionário. Os caras, você está maluco?
Você pirou da cabeça, cara? Você está louco? Não, eu vou ser missionário. Pode assinar minha carta de demissão. Eu estou pedindo para sair. Ele saiu sem FGTS. Ele saiu sem acerto, porque ele pediu para sair. Não teve acordo. Tem empresa que às vezes o cara é amigo, né? O patrão faz um... Não teve acordo. Diz que ele desceu, ligou para a esposa e falou: estamos zerados. Agora é eu, Deus e vocês. Durante a história ele disse que a mãe, família, era muito carente e o pai era alcoólatra. Então ele viu a mãe apanhar do pai, ele viu coisas terríveis. E a mãe e o pai não sabiam ler, estudaram até a 4ª série. E a mãe aprendeu um versículo da Bíblia, que eu disse aqui, que era: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E diz que toda vez que eles iam almoçar, comida rateada, contada, a mãe orava e falava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele diz que quando ele desceu da caixa, ele lembrou da mãe dele dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz para nós que tinha meses que a conta dele corrente tinha R$18. Aí ele usava cartão de crédito, né? Mas a conta corrente tinha R$18. Executivo da Caixa, apartamento com 5 quartos. Agora a conta corrente dele tem R$18. Ele concluiu a história e ele quis dizer para nós o seguinte: eu quero dizer para você nessa noite: a vontade de Deus é o melhor lugar para você estar. Às vezes Deus tem chamado você para algo e você está com medo, querendo correr atrás da sua vida, querendo correr atrás do seu dinheiro. Quero dizer para você nesta noite: se você tem um chamado de Deus, não fuja, é o melhor lugar de Deus para você. Ele tem 3 filhos. Uma está nos Estados Unidos, fazendo mestrado ou doutorado. Outra casada, vivendo a sua vida e bem. E um filho com ele, terminando o curso de Direito. E Deus foi o pastor e não deixou nada faltar. Eu sei que eu não sou o exemplo, nossa, mas está aqui também um menino que quando fez o seminário não sabia onde ia parar. Pediram para eu fazer uma outra faculdade, não tenho nada contra, não estou aqui dizendo que quem faz outra... Não. A minha experiência, essa é minha experiência que não se aplica a outros. Mas me diziam: faz uma faculdade que te dá dinheiro primeiro. Você não gosta de ser pastor, você vai... E eu temi. Falei com meu pai, já disse essa história aqui, estou repetindo só para você não esquecer. Meu pai disse: meu filho, se Deus te chamou, vai, porque Ele vai cuidar de você. E está aqui eu, casado, pastor hoje aqui, e Deus nunca deixou faltar nada. Quero fazer outra faculdade, e vou fazer, mas o dinheiro não é o meu pastor, meu emprego não é o meu pastor, minha casa, meu carro não é o meu pastor. Porque no dia que eu me render a dinheiro, que eu me render a emprego, a status de igreja, a ministério, eu estou pleno de mim. E quando uma tragédia acontecer, quando o dia mau acontecer, eu não vou conseguir olhar para Deus e dizer: Deus está no controle. Eu vou culpar a Deus. Por que Deus não me deu um filho? Por que eu estou aqui? Por que eu estou acolá? Por que isso aconteceu? Se o apóstolo Paulo não fosse um homem pleno de Deus, ele diria: valeu a pena servir a Deus? E parar aqui numa cadeia? Valeu a pena servir a Deus e ter que apanhar porque eu falo do amor de Cristo? É esse o prêmio que eu vou ganhar?
Mas quando a gente está baseado em Deus e na plenitude da sua palavra, não tem dificuldade que afaste você de Deus. Não tem dia mau, não tem situação ruim que faça você pensar, vou abandonar Deus. Quanto mais aperta, mais você quer Deus. Quanto mais aperta, mais você entende que tudo é para propósito da glória, da honra e do nome dEle na tua vida. Porque a glória está lá, no céu. Conheço missionários que morreram sem ter casa própria. Missionários que morreram sem serem conhecidos, sem terem canal de YouTube, sem aparecerem nas grandes igrejas, mas chegaram no céu com grande glória. Chegaram no céu e o Pai os recebeu. Tem gente que tem igreja grande, canal no YouTube, roupa de marca e vai queimar no fogo pesado do inferno. Às vezes você sentado aí pode estar muito mais perto de Deus do que esse aqui que vos fala. A questão é, você é cheio do quê? Você é pleno do quê? Tem gente que quando fala dos sonhos, Deus não aparece em lugar nenhum. Tem gente que quando planeja a vida daqui a alguns anos, Deus, que Deus? Um detalhe, se der eu coloco Deus, se não der, deixa também. Importante eu pagar minha conta, viajar no final do ano e comprar meu carro, almoçar, jantar em lugares legais. Deus, que Deus? A última história que eu quero contar para você, aqui ele contou, nós vamos trazer ele aqui. Quando ele vir aqui, já fale para ele, pastor Fernando, pastor Israel já contou 3 histórias suas. Se o senhor puder contar outras, a gente já ouviu 3. Ano que vem nós vamos fazer, se Deus quiser, a nossa primeira viagem missionária do Ministério Link. Eu quero levar 3 jovens comigo para Cristolândia. E a Rayane já levantou a mão, né? Olha aí. E ele disse que foi pregar em uma determinada igreja em São Paulo. E quando acabou o culto, ele estava com o pastor lá na porta, recebendo os irmãos, né? Que Deus abençoe, amém. Que Deus abençoe, amém. Liberando. E ele percebeu que tinha uma família parada. E todo mundo passando e a família lá. E ele achando que era para falar com o pastor da igreja. Ele falou, irmão, você quer falar com o pastor da igreja? Ele falou, não pastor, é com o senhor. Olha, então aguarda um pouquinho, deixa eu cumprimentar os irmãos, já converso com o irmão. Foi todo mundo embora. Ele falou, irmão, pois não? Ele tirou a carteira, mostrou uma foto, falou, pastor, eu era um homem que estava lá na Cristolândia, e hoje eu estou com a minha família aqui. Hoje eu sou um homem salvo, restaurado. E eu queria dizer para o senhor que o senhor foi importante demais na minha vida. Não deixa a Cristolândia acabar, porque tem homens que precisam ainda ser libertos das drogas, como eu fui. Diz que naquele momento ele parou, abraçou aquela família, chorou. Ele contou uma outra história, essa bem curta, de uma irmã que era dentista e largou tudo que ela tinha, um emprego, para ser uma agente missionária no Amazonas, no meio do mato. E um dia ele ligou para essa irmã, falou, como é que está aí? Ela respondeu, estou no paraíso. O pastor Fernando falou, minha irmã, como é que você fala isso? No meio do mato, paraíso. Ela falou, pastor, porque a vontade de Deus é o paraíso para mim. Nós precisamos de crentes assim, fervorosos, cheios do Espírito, que amam fazer a vontade de Deus acima de tudo. Enquanto, amados, nós não subirmos aqui, ou nós virmos para sentar nesses bancos, e não formos cheios do Espírito, os nossos cultos não serão avivados. As nossas mensagens, ministrações de louvor, músicas, serão apenas notas tocadas, palavras faladas, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Quanto tempo de oração você tem na sua casa? Quanto tempo você gasta para ler a Bíblia?
Você faz isso todos os dias? Estou falando para mim também. A gente está perdido, a gente está preocupado com coisas que Deus nunca se preocupou. A missão de Deus é que você seja um instrumento dele para levar o evangelho de Cristo às pessoas. Se você vai casar, se você vai comprar uma casa, 2 casas, 1000 casas, se você vai ser empresário. Ai, meu Pai amado, Deus cuida de você, Ele não quer, é que eu não quero falar. Mas o que Deus está preocupado é de saber quem é você quando está lá fora. Quantas pessoas conhecem o Deus que você serve através de você? Que as nossas faculdades, que as nossas profissões, que o nosso dinheiro seja um instrumento de Deus para que Ele possa salvar outras pessoas que precisam de Jesus. Aquela dentista entendeu. Eu sou dentista para poder falar de Jesus para as pessoas. Temos aqui advogados, temos vendedores, temos professores, temos estudantes. Você é o que é para levar a glória de Deus para as pessoas. Quero fazer uma oração de arrependimento. Talvez você não tenha sido um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Você é um cristão nominal. Quando perguntam a sua fé, a sua religião, você responde: sou cristão. Mas você não conhece o autor desse livro. Você não ora. Você não busca Deus. Você se preocupa com tantas outras coisas, menos com a vontade de Deus. Hoje é dia de você voltar-se a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, começar a colocar Deus nos seus sonhos, no seu planejamento de vida, e dizer: Pai, eu quero ser pleno em Ti, para que eu possa discernir qual é a Tua vontade, que o Senhor deseja de mim, e porque eu nasci nessa terra. Não quero um ministério cheio de gente, mas vazio de Deus. Quero um ministério cheio de Deus, que leva Deus para quem está lá fora, que leva Deus para quem está perto, que é pleno do amor de Deus. Vamos orar? Eu quero convidar você, se possível, a ficar de joelhos, mas se não, fique sentado, como desejar. Senhor Jesus, a única palavra que nós temos diante da Tua presença que está aqui nesta igreja é: nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, pelo orgulho, pela prepotência, pela soberba. Nos perdoa pela preguiça que nos impede de ler a palavra, de orar. Nos perdoa por planejar tanto a nossa vida e não colocar nela o Senhor. Nos perdoa porque, Pai querido, nos baseamos em tanta coisa errada, menos na Tua palavra. Nos perdoa, Pai querido, porque gastamos nossa energia, tanto muitas vezes aqui na igreja como lá fora, com aquilo que o Senhor não pede para a gente gastar energia. Nos perdoa se usamos, Pai, da igreja, um lugar para crescimento, para receber aplauso, para receber status. Nos perdoe, Pai querido, se muitas vezes dizemos não à Tua vontade, corremos dela, fugimos. Nós queremos pedir perdão ao Senhor nesta noite e queremos Te dizer: Jesus, nos ajude a ser cheios, cheios, cheios de Ti, cheios do Teu amor, para que quando, Pai, formos cheios, venhamos ser plenos em Ti, plenos do Senhor, e discernir qual é a Tua vontade, porque não existe um lugar melhor para estar do que no centro da Tua vontade. Por isso, Pai, nos leva a esse lugar.
Nos ajude a entender que o dia mau, a doença, a tragédia, o acidente são propósitos do qual o Senhor nos dá para que o Teu nome seja glorificado, honrado e exaltado. Nos ajuda, Pai. Nós oramos pedindo perdão ao Senhor e pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e você possa ser um homem ou uma mulher pleno de Deus. Quero te convidar amanhã pela manhã a vir na IBD e a continuar recebendo de Deus, a vir amanhã à noite e continuar recebendo de Deus. Mas eu quero te desafiar também a fazer uma coisa. Você esteve aqui hoje orando, eu te desafio a voltar para sua casa e também chorar na presença do Pai, no seu quarto, sua intimidade com Deus. Quando isso acontecer, amados, nada mais vai importar senão cumprir a vontade e os planos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Você possa ir em paz para sua casa. Que você seja uma carta viva de Jesus para as pessoas. Se você for no mercado e sentir de falar de Jesus para alguém, Gabriel, não fique com medo. Vá pela autoridade que Jesus te deu e vá falar de Jesus para a pessoa. Se você estiver num banco e você sentir de orar com alguém, o faça. Se você estiver na rua e o seu vizinho estiver lá e você, antes de entrar na sua casa, sentir de falar algo para ele, faça. Não existe melhor lugar para se estar do que no centro da vontade de Deus. Amém?